Bom, seguindo com o assunto do dia, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Além disso, o ministro Alexandre de Moraes derrubou o sigilo da delação de Mauro Cid, revelando detalhes sobre a atuação do ex-mandatário e seu entorno. Com isso, cresce a expectativa sobre uma possível prisão de Bolsonaro. Para a gente entender os desdobramentos jurídicos desse caso, vamos conversar com o advogado penal Leonardo Pantaleão. Oi, doutor Leonardo, muito boa tarde. Obrigada por participar aqui com a gente no Boletim. Boa tarde, um prazer falar com você e com todos que nos acompanham. Falando sobre esse indiciamento, sobre agora essa denúncia feita pela PGR ao Supremo Tribunal Federal, essa denúncia, ela tem um peso maior por envolver crimes contra o Estado Democrático de Direito? Toda denúncia, tem um peso grande porque, na verdade, ela trabalha com a ideia de uma responsabilização criminal por parte das pessoas denunciadas, ou seja, ela busca uma condenação dessas pessoas. É claro que envolvendo um ex-presidente da República, crimes dessa natureza contra o Estado Democrático de Direito é algo que tem uma implicação bastante importante, mas que é bom lembrar, a partir de agora, somente, é que a defesa vai conseguir ter acesso a tudo, a defesa vai conseguir acessar todos os elementos que foram utilizados por uma convicção, tanto da Polícia Federal em termos de indiciamento, quanto também da Procuradoria-Geral da República para fins de oferecimento, de inauguração dessa ação penal, e aí sim vai ter condições de eventualmente rebater esses argumentos que foram utilizados. Aqui sobre os prazos do Supremo Tribunal Federal, mas existe uma possibilidade ou alguma base legal para um pedido de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, a prisão preventiva, ou seja, aquela prisão que ela antecede uma comprovação de culpa, ela só pode acontecer em cenários muito específicos dentro da nossa legislação processual penal e que não me parecem presentes no caso concreto. Por exemplo, se eventualmente vier à tona de que ele está atuando de maneira a atrapalhar a instrução do processo, constrangendo testemunhas, ou numa iminência de fuga, ou que caracterizaria uma intenção de eventualmente frustrar uma futura aplicação da lei penal. Isso tudo pode gerar uma prisão preventiva, mas não admite suposições. Isso tem que ser devidamente demonstrado, de uma forma minuciosa, para que aí sim o Poder Judiciário avalie se é o caso ou não de uma prisão. A prisão, repito, é sempre uma medida cautelar mais rigorosa, mais extrema. O que pode acontecer é que muitas vezes se coloquem outras medidas cautelares diversas da prisão, como, por exemplo, a proibição de sair da comarca onde reside por um período superior a tantos dias, não contato com outras pessoas codenunciadas no processo, enfim, circunstâncias que podem ser analisadas no caso. Doutor Leonardo, falando em penas, em possibilidades, claro, de penas, se o ex-presidente Jair Bolsonaro fosse condenado ou for condenado, quais são as possibilidades de pena e como é que seria o cumprimento de cada uma delas? Olha, nós teríamos aí, de acordo com a denúncia, um concurso material de crimes. O que significa isso? São vários crimes que o Ministério Público entende que a melhor solução jurídica seria calcular a pena de cada um deles isoladamente e, ao final, somar essas penas. É aquilo que ele coloca e no direito nós chamamos de concurso material de crimes. Se isso acontecer, aplicando aqui a teoria da pior das hipóteses, imaginando que ele fosse condenado em todos os crimes, ou pelo menos em algum crime, mas nas penas máximas desse crime, aí é um exercício matemático que vai nos remeter a uma conclusão de talvez algo um pouco próximo, até um pouco mais, a 40 anos de reclusão. Essa é a possibilidade, repito, no cenário da pior das hipóteses. Doutora, a gente sabe que a colaboração premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, do Mauro Cid, ela foi providencial e foi de onde trouxe os maiores elementos aí para essa denúncia, inclusive com a última operação da Polícia Federal. Pois bem, o sigilo foi quebrado pelo ministro Alexandre de Moraes, da colaboração premiada de Mauro Cid. Há algum problema, algum fato que esteja presente nessa colaboração premiada que foi divulgada agora que possa ainda prejudicar o ex-presidente Jair Bolsonaro?
Isso é exatamente o que vai ser objeto de análise por parte da defesa, porque como até agora estava em sigilo, a defesa não teve a oportunidade de tomar conhecimento, de acessar tudo aquilo que foi dito de uma maneira mais efetiva, num contato direto. Então, a partir do momento em que houve a denúncia e a colaboração premiada de Mauro Cid foi um dos elementos que subsidiou essa acusação inicial, é fundamental que a defesa, então, a partir de agora, tenha acesso. Isso, inclusive, é um dispositivo de lei. A lei obriga que a defesa do delatado tenha acesso a tudo aquilo que foi pactuado entre colaborador e poder público, até para que ele possa, então, entender o que de fato existe contra ele e o que foi utilizado como um elemento indiciário capaz de gerar essa convicção. Bom, essa delação por si só ela é suficiente para uma condenação ou não? Precisa mais, precisa ser avaliado mais do que essa colaboração, elementos dessa colaboração. A delação, ela não é um meio de prova por si só, ela é um meio de obtenção de prova, isso é muito importante. Ninguém pode ser condenado só com base na delação. A pessoa muitas vezes é condenada com base naquilo que a delação propiciou que se alcançasse através de outras investigações ou algo do tipo. Porque a delação nada mais é do que o interessado em colaborar trazer ao conhecimento do poder público algo que, se assim ele não fizesse, dificilmente o Estado teria conhecimento. Então ele apresenta determinadas situações, tenta colocar o mínimo de elementos ali de convicção para poder demonstrar uma verossimilhança daquilo que ele está colocando, mas a prova efetivamente, isso vai ser discutido mediante o crivo do contraditório da ampla defesa durante a tramitação da ação penal. Ô, Leonardo, para a gente terminar, uma pergunta que é recorrente aqui para a gente do Portal Metrópolis. Por que o Supremo Tribunal Federal é quem deve julgar o caso Bolsonaro, esse caso do inquérito dos atos golpistas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, se ele não é mais uma figura política? Entende-se, na verdade, a jurisprudência dos tribunais superiores, ela acaba claudicando muitas vezes, mas o fato é que entende-se que ele era, no momento da suposta prática delitiva, ele era o presidente, e mais do que isso, tem junto com eles integrantes da alta cúpula do Exército, cuja a jurisdição, né, a competência para poder julgar é do Supremo Tribunal Federal. Então, acaba juntando, muitas vezes é mais adequado você manter todos num foro único do que eventualmente fazer esse desmembramento e, com isso, possibilitar decisões eventualmente conflitantes entre um determinado foro e outro que seja decidido para julgar uma outra pessoa envolvida no mesmo cenário. Entendido e muito bem explicado. Obrigada, doutor Leonardo Pantaleão, pela participação com a gente aqui mais uma vez. Eu que agradeço e até uma próxima oportunidade.